Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. Assalamu alaikum a todos, queridos irmãos, mais um programa de Islã sem censura. Estamos com vocês, inshallah, vamos trazer as informações islâmicas, os ensinamentos islâmicos. Que Deus abençoe todos. Nesse programa, inshallah, vamos falar sobre o luto, né? Temos uma cultura, né, uma tradição entre os muçulmanos, especialmente os muçulmanos xiitas. Ao iniciar o mês de Muharram, o primeiro mês no calendário islâmico, eles vão ficar 10 dias de luto pela tragédia que aconteceu, né, o massacre, o assassino, o martírio do Imam al-Hussein alayhi salam, o neto mais novo do profeta Muhammad alayhi afdalu salati wassalam. Então, para falar mais sobre esse assunto, convidamos os nossos queridos Sheikh Hussein Khalil, nosso querido Sheikh Waid Khudabakhshia também, o diretor do Centro Islâmico, irmão Nasser. Inshallah, vamos falar sobre esse assunto que é um assunto muito delicado, porque tem pessoas que perguntam por que tudo isso, né? Aconteceu uma tragédia, um martírio, mesmo que fosse, um massacre, mas 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois de 1400 anos, ainda tem pessoas que lembram, ainda tem pessoas que vivem aqueles dias, e estão de luto, choram, contam a história. Tudo isso por quê? Então, por favor, qualquer um que tem... Sheikh Waid, por favor, você começa. Seja muito bem-vindo em primeiro. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Sheikh Mahdi, Sheikh Hussein, Al-Haj Nasser e todos os queridos que é bom assistir esse podcast. Sobre o Imam Hussein alayhi salam, como lemos زيارة عاشوراء مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. Nos céus e na terra nunca vai encontrar uma tragédia igual à história tragédica do Imam Hussein alayhi salam em Karbala. Mas por quê? Porque mataram crianças, porque degolaram muita gente. Não, isso aconteceu várias vezes na história. Então não pode ser por isso. Isso é uma história inesquecível por causa da grandeza do Imam Hussein alayhi salam, primeiramente. Isso, se tivesse acontecido para outra pessoa, não seria tão importante para nós. Mas o Imam Hussein, mais de 2000 anos depois que como dizem que o profeta Jesus, né, foi crucificado, ainda eles não fazem reuniões. Então, por quê? Então, o jeito de assassinato não é tão importante, mas o Imam Hussein alayhi salam era neto do profeta Muhammad sallallahu alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala, no nosso livro sagrado, disse para o profeta: diga para seu povo que eu não quero nada de troca. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ. قُلْ, يعني Allah subhanahu wa ta'ala ordena o profeta dizer para o povo: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ. A única recompensa eu quero, que eu não quero nada em troca menos da revelação da mensagem. A única coisa que eu peço é amor aos pessoas próximas, parentes. Então, e daí depois de quantos anos fizeram? 50 anos, né? 50 anos. Acontece essa grande tragédia contra o Imam al-Hussein, neto do profeta Muhammad, que tanto ele recomendou, disse, falou, né? Husseinun minni wa ana min Hussein, Husseinun al-Hassan wa al-Hussein Sayyida Shabab Ahl al-Jannah, vários ditos, várias histórias, várias passagens. Diz que ele brincava com as crianças, colocava ele em cima dos ombros dele, né? E os próprios inimigos E as pessoas viam, ele fazia questão de fazer isso em público. Ele não fazia isso dentro de casa ou dentro da sala, ele fazia isso em público para as pessoas saberem a posição e a importância. Exatamente, o próprio Omar bin Saad, que estava na frente, os inimigos, sim,
eles estavam presentes quando o profeta Muhammad abraçava o Imam Hussein e dizia esses ditos que você mencionou, porém mataram. Acabou acontecendo essa grande tragédia, né? Com certeza. É uma grande tragédia. É um grande luto, né, que a pessoa deve viver por causa da grandeza do Imam Hussein, alayhi salam. Sobre esses luta que hoje no mundo inteiro as pessoas estão fazendo para o Imam Hussein alayhi salam, é que quando uma pessoa está amando a outra pessoa, quando acontece um assunto que separa eles de um jeito, uma pessoa que está amando, do outro lado, aquele que agora não consegue encontrar ele, ou lembra de um jeito, ele foi tirado da vida. E esse tipo das pessoas, que eles têm um amor para aquela pessoa, ele tenta um jeito mostrar na fora o seu amor. Como que um sheikh também falou que Allah subhanahu wa ta'ala no livro sagrado está ordenando para amar a família dele. Como que hoje as pessoas têm esse amor para o Imam Hussein alayhi salam, e quando estudam a história observam que 1400, mais ou menos 1400 anos atrás, um grupo, digamos que mais de 30 mil pessoas, entraram e massacraram o Imam Hussein e a família dele pior jeito que possível. Imam Hussein é uma pessoa que as pessoas têm um grande amor para ele, pela causa de ele é um neto do profeta, pela causa de que ele é representante de Allah subhanahu wa ta'ala na planeta, na terra, no tempo dele, pela causa de que Imam Hussein é uma pessoa justa, uma pessoa que lutou nesse caminho. Por isso as pessoas, seja crente ou descrente, hoje existem as pessoas que não é uma pessoa praticante, mas quando estuda a história de Imam Hussein, entra um amor no coração dele. Agora ele quer mostrar de um jeito esse amor que existe, quer mostrar na fora. Sim. Por isso começa através desses lutos mostrar que aquele seu amor ele que se sensibiliza, né, com toda aquela história, né? Também a palavra que Imam Ali alayhi salam que está falando, que os seguidores a família do profeta yafrahuna li farahna wa yahzanuna li huzna, que eles ficam Imam Sadiq, eu acho, né? não, Imam Ali alayhi salam, que os seguidores da Ahlul Bayt, eles ficam felizes, com felicidade. Eu acho que eles foram criados do nosso barro, né? Esse Imam Sadiq alayhi salam, que outro dito, Imam Sadiq alayhi salam fala. Imam Ali alayhi salam, por isso está falando que eles ficam felizes com nossa felicidade, ficam felizes com nossas tristezas. Ou seja, os Ahlul Bayt são a representação e o critério, a representação da mensagem do Islã. E talvez o que torna essa grande tragédia tão grande foi que o plano contra o Imam Hussein não era apenas contra a pessoa dele, não era para matar o Imam Hussein em si, a família dele em si, mas sim o que ele representava, o Islã em si, não é, Sheikh? Claro. Quando falamos sobre essa tragédia, essa história que aconteceu com o Imam Hussein alayhi salatu wassalam, de verdade é uma história muito triste, muito triste. A gente não vai mencionar os relatos, nem alguns trechos, mas o que é muito importante, voltando para a fala do Sheikh Wahid, está ligado com a grandeza do Imam Hussein alayhi salam. Eles não mataram uma pessoa com simples, tudo bem, com a família dele, seus companheiros. Não, eles mataram, né, o Imam Hussein, o neto do profeta. E ainda uma coisa muito importante, nós não consagramos, nós não elogiamos, nós não elevamos a pessoa do Imam Hussein porque simplesmente era filho ou neto do profeta. Não. Não simplesmente isso. Eles tinham aquela competência, aquela dignidade, aquela nobreza. Eles mereciam. Mereciam, né?
eram dignos Claro. dessa grandeza. É muito interessante, temos algumas palavras do profeta, que a paz de Deus esteja com ele e sua família, que fala sobre a grandeza de um crente. Sim. Né? Por exemplo, fala Haqqul Mu'min, ou Al-Mu'minu a'zamu hurmatan min al-Ka'ba. Sim. Al-Mu'minu a'zamu hurmatan min al-Ka'ba. Ou seja, vamos traduzir A assim. santidade A santidade de um O crente respeito. é mais elevada do que acaba. do que a Ka'ba. Sim. Acaba que é a casa de Deus. Casa de Acaba Deus. que é a casa Então, de Deus e todos que não os tem- muçulmanos rezam em direção Que dela. nós temos um versículo no livro sagrado que quando as pessoas queriam destruir esse lugar, como que Allah subhanahu wa ta'ala defendeu a sua casa Sim. daquele jeito. Sim, sim. Imagina como que o Sheikh está falando que um crente tem mais mais elevado que acaba a casa de Um Deus. crente normal. é um crente normal. Imagina Uma o príncipe pessoa- dos imagina o crentes. príncipe. Imagina o imã dos crentes. Né? O homem principal da comunidade da fé. O homem principal da comunidade da fé. Então, isso é um acontecimento de verdade muito tragédico, um assunto muito, muito triste. Por isso que nós lembramos dele. E talvez essa lembrança que nós temos, esse luto que anualmente acontece nos primeiros dias de Muharram, Talvez não seja por isso. Ainda tem uma tradição. Temos alguns relatos, e Sheikhs também, a Nasser também pode mencionar muita coisa, porque vou abrir mais um espaço. É muito interessante, nós temos alguns relatos do próprio profeta, antes do nascimento do Imam al-Hussein, depois, e ainda quando ele era na infância, né? Quando ele, porque o Imam al-Hussein perdeu seu avô, profeta Muhammad, tendo 7 anos, 7, 8 anos, não era isso. Então, o profeta na infância do Imam al-Hussein, ao olhar para ele, às vezes, chorava, porque Arcanjo Gabriel tinha anunciado para ele que sua nação, seu povo, vão decolar ele, vão matar ele. Então, é uma tragédia. Então o profeta Muhammad já sabia Isso, o que iria acontecer é isso. com o Imam al-Hussein, com seu neto, por meio de uma revelação que o arcanjo Gabriel deu a ele. É uma tradição que é uma tradição de luto que mesmo antes do nascimento Do ou depois, acontecimento, né? Antes do acontecimento. do nascimento do próprio Imam al-Hussein alayhi salatu wassalam, porque foi um decreto de Deus, né? Nós temos alguns relatos que o profeta chora por ele. E nós temos, depois do profeta Muhammad, os relatos dos imãs que vieram depois do Imam al-Hussein. Por exemplo, o Imam al-Sajjad, nós temos a história dele, 34 anos, uma vida inteira, né, de luto, de choro, né, de tristeza, pelo Imam al-Hussein, que seria o pai dele, Imam al-Sajjad, alayhi salatu wassalam. Então, nós estamos seguindo uma tradição do Ahl al-Bayt nesse luto. Tratando somente essa palavra do Imam Rida alayhi salam, o oitavo imam, ele disse o quê? Ao iniciar o mês de Muharram, ninguém se encontrava com meu pai sem que ele esteja de luto, né? Sempre nesses Ele dias. sempre estava de luto. De luto e de tristeza nesses dias. E quando chegar o 10º dia, que seria o dia de Ashura, dia de Ashura seria o mesmo dia do assassino, dia do martírio, né? Do assassinato do Imam al-Hussein, desculpa. E ele aumentava, né? Mudava totalmente a sua fisionomia, assim. A gente tudo. eu já ouvi essas narrativas que diz que ele nada o alegrava, ele mudava totalmente as suas expressões. O próprio Imam Rida alayhi salam fala, ele chorava tanto pelo seu avô Imam al-Hussein, que ele fala, ou seja, o choro pelo Imam al-Hussein feriu nossas bochechas. Meu Deus. Olha, que profundo esse luto. Agora, esse luto, ele é permitido? A gente sabe que então o profeta Muhammad ficou de luto, chorou pelo Imam Hussein. Quais seriam os limites? É permitido que a gente fique de luto? Então, até quanto o ser humano ele pode ficar de luto tanto que pode se machucar, se afetar sua saúde? Como é que funciona essa questão do luto? Primeiro, depois a gente passa para as formas, né? Antes de entrar nesse assunto, vou completar essa parte que o Sheikh também falou, que
o valor de um crente é mais elevado que a casa de Deus. Allah subhanahu wa ta'ala, falamos que como defendeu a sua casa. Capítulo Elefante mostra isso. Temos um dito também que está falando que quem desrespeita, humilha um crente, e ele entra numa guerra com o Criador, Allah subhanahu wa ta'ala. E Deus defende de direito dessa pessoa crente. Até que ele, essa pessoa que está humilhando, ele fica no colo de Iblis, até que Iblis não aceita ele. Nem aceita ele. Olha que Imam Hussein alayhi salam, esse jeito foi humilhado através de as pessoas no tempo dele, que dizemos Yazid, Ibn Ziyad e Shimr, aquelas pessoas que todo mundo conhece. Allah subhanahu wa ta'ala, depois de 1400 anos que está mais ou menos passando a história, mas cada dia que está passando, amor dele está no coração das pessoas. No mundo inteiro, as pessoas fazem esse mundo. As pessoas se vestem um vestimento que mostra a luto, a tristeza que, quando se encontra a tristeza que na cara dele você pode observar. Esse que Allah subhanahu wa ta'ala, que dizemos que está colocando no coração dos crentes amor e aquele que foi humilhado, foi martirizado, pela causa de defender dos oprimidos, pela causa de defender do caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Essa é a palavra de nunca recuou. O amor das pessoas para com o Imam al-Hussein alayhi salam nunca teve um retrocesso, sempre foi aumentando, cada vez foi para evoluindo. Frente, em cada época, frente, cada século aumenta. foi aumentando. Isso, por isso que, como o senhor falou, porque depois de tantos anos as pessoas estão ainda lembrando o Imam Hussein, um dos motivos poderia ser esse, que Allah subhanahu wa ta'ala quer defender dele até o dia do juízo final. E talvez uma das formas, Sheikh, desculpa, é a forma cruel e bárbara que o Imam Hussein foi. Ele não foi simplesmente executado, ele não foi enforcado. A crueldade, né, com a forma, a história em si também tem as suas características, né? Sheikh? Sem dúvida, a história é uma história dolorosa. E além disso... A saga, né? A gente chama de saga, a jornada, a viagem dele, o cansaço, isso que eu queria mencionar, a sede. Desde o início, que queriam matar ele Sim. na cidade de Medina, depois ele foi para Meca, porque é Masjid al-Haram, lá todo mundo respeita esse lugar, mas ficou sabendo que ia ter que matar ele dentro da mesquita sagrada dos muçulmanos, tinha que sair de lá, tinha que largar a sua peregrinação, né, na verdade. Ele não terminou, né? Então não terminou tudo, desde o início da história. Foi uma história muito triste. Isso pode ser um motivo. Mas agora outra pergunta que muita gente faz, por que 10 noites seguidas vocês poderiam ter uma reunião numa noite e termina? Acabou. Como vocês fazem para outros imãs? Nas felicidades, nas reuniões de lamentação e tudo é uma noite, 2 noites, por que 10 noites? Um dos motivos pode ser isso, mas antes de eu falar sobre o motivo, eu quero dizer, não foi tipo o Sheikh Wahid, o Sheikh Hussein, o Sheikh Mahdi, não foi a gente que forçou o povo para ter 10 noites. Isso surgiu do amor do povo para... Isso foi surgindo aos tempos, né? Foi acontecendo aos tempos. Por exemplo, no Irã, se alguém critica e fala isso, acha que o governo islâmico do Irã que está obrigando, está forçando, ou pelo menos está planejando para esses. Não! 1400 anos. Isso, na verdade... Quantos governos xiitas que existia, mas o povo sempre tinha esse amor e essas reuniões. Por quê? Porque temos uns ditos do Imam Rida alayhi salam, por exemplo, que no dia 1º de Muharram ele já ficava triste, e até 10º dia, ninguém viu o sorriso do Imam Rida alayhi salam no 10º dia.
Não, e sem contar, desculpa, Sheik, eu acho que não é somente durante os 10 dias dentro da comunidade xiita, eles têm aquela tradição de sempre fazer uma majlis na casa deles, em algum evento. Eu conheço Durante famílias... o ano. Durante o ano inteiro, não é somente durante o Muharram. Com certeza. Eu conheço famílias, por exemplo, que toda quinta-feira eles têm um majlis dentro da casa deles para recordarem Imam Hussein. Parece que vira uma bênção, né? Essa recordação, né? Desculpa cortar. Gente. Então, mais dois motivos que eu quero mencionar. Um motivo, os ensinamentos da Ashura, que não são uma, duas, três, quatro histórias. Várias histórias que nos ensinam o estilo da vida de um mu'min fiel verdadeiro. A história da Ashura tem um exemplo de criança, adolescente, jovem, mulher, Idoso. cristão, idoso, Escravo. Tem de tudo. Escravo, imagina. O Imam Hassan libertou, falou, não, você está livre, pode ir. Pode ir. Ah, eu não sou de vocês, por Eles causa não da minha deixaram. cor. Eles não O abandonaram. Senhor meu, você não quer que eu fique ao seu lado? Que meu sangue se mistura com o sangue de vocês. Ou o Mewahab, essa história mais de um cristão que estava presente na Ashura, resumindo a história, esse exemplo de uma mãe dos mártires, quando mataram um filho jovem dela. Isso é a pior coisa, na frente da mãe matar, degolaram e jogaram a cabeça do filho para a mãe dele. E a mãe, olha o que ela fez. Pegou a cabeça do filho e jogou na frente dos inimigos, falou, não, o que a gente deu no caminho de Deus, Não pegamos de não volta. A pegamos gente de não volta. pega de volta. Sim. Esse- Inclusive, eu ouvi dizer que ela também pegou uma lança, né? E foi em direção aos inimigos também para lutar. Para lutar, né, sim. pra lutar. Tem E ela essa foi a primeira narração mulher também. martirizada dentro do campo de Então, batalha. várias histórias. Já faz quantos anos que a gente está fazendo, talvez 20 anos, 19 anos, a gente faz todo ano para vários lugares, contando a história da Ashura, 10 noites seguidas, mas nem conseguimos a metade, um terço das histórias da Ashura, né? Porque, vamos supor, cada noite 40 minutos, tá? Quantos? Vai ser 7, 8 horas durante 10 dias. É pouco tempo, é muita coisa que o povo tem que saber, e essa resistência contra os corruptos tem que ser viva. A história é muito rica, né? A história de Ashura é muito rica. Sabe, o que é muito importante, né? É um outro programa, falamos, né, sobre Imam al-Hussein, a pessoa do Imam al-Hussein, porque ele fez aquela revolução. O que é muito importante é isso, tudo isso é pelo Islã, a favor do Islã, né? Nós realizamos esses lutos justamente para o Altruísmo, Islã, né? para a religião Princípio do islâmica, né? altruísmo. Porque Imam al-Hussein, ele viu na sua vida, na sua época, que o Islã está em perigo. Está em perigo. Imagina, os corruptos, os opressores, os injustos, os malvados estão governando no território islâmico, em nome do Islã. Tem que ter alguém para falar. Para defender. Imagina, todo mundo está aqui quieto. Imam al-Hussein ficou somente com 72 pessoas. Sim. E deu sua vida, tudo bem, vocês podem me matar, matem. Do jeito que vocês quiserem, Ele não degolar, assassinar. Mas eu não vou ficar quieto. Não estou com vocês, não concordo com essa injustiça, não concordo com essa opressão, não concordo. Eles acharam que vamos levar o Imam al-Hussein alayhi salam para um deserto desconhecido, afastado das cidades, afastado. Vamos matar ele, ninguém vai perceber. Não é assim. O feitiço virou contra o feiticeiro. Né? E sabe, eu acho isso é um milagre também, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, inna lillahi al-Hussein hararatan fi qulub al-mu'minin la tabradu abada, né? Por causa do martírio, assassinato do Imam Hussein alayhi salam, há uma chama nos corações Acende no coração. dos fiéis que jamais Será apagado. vai apagar. Desculpa, antes de Sheikh Khalil falar, eu lembrei de um versículo muito interessante. Eu acho que um dos versículos que
bate muito com a história do Imam Hussein. Deus fala: Inna alladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahum ar-Rahmanu wudda. Os fiéis que praticam boas obras, Deus colocará no coração dos outros, Deus misericordioso, colocará no coração dos outros o amor dele, o amor a ele. O amor a ele, né? Sim. Então, Imam Hussein eles era serão pior. amados. Essas pessoas que praticam bem serão amados pelas pessoas. Então, eu quero dizer que esse amor está no coração e às vezes sem a gente saber. Um dos irmãos contou para mim, uma vez em Curitiba, eu estava contando a história do Abbas desse salam. Daí ele, depois de uns dias, falou que, Sheikh, eu fui fazer tatuagem, a foto ele é um lutador, se conhece. Daí, para fazer tatuagem, eu falei: Abbas, a pessoa que estava fazendo tatuagem perguntou para mim, ele contando: quem é essa imagem? Quem é que você está? Eu comecei contando a história. A gente tem um imã, irmão dele, foi lá, pegou água, não tomou, não sei o quê. Daí ele falou que eu percebi que ele está chorando, fazendo tatuagem, chorando, escutando a história do Abbas alayhi salam, de um brasileiro. É uma pessoa que não conhece a história, não tem nenhuma ligação. Talvez seja a primeira história do Islã, né, que ele está. Toca os corações, né? A história, o Imam Hussein, ela toca os corações, né? Existe um dos companheiros do Imam Sadiq alayhi salam, Abdullah ibn Fazl Hashimi, perguntou ao Imam Sadiq alayhi salam: existe um falecimento do profeta, o martírio de Imam Ali alayhi salam e outros imãs, mas por que diferente do Imam Hussein, do luto que as pessoas estão fazendo, para o Imam Hussein, é diferente com outros imãs? Imam Sadiq alayhi salam falou que o Imam Hussein alayhi salam, ele neto do profeta, o martírio dele é uma grande tragédia que aconteceu na história. E falta dele é igual a falta de toda a família do profeta. Por isso, a gente está observando que as pessoas para o Imam Hussein alayhi salam estão fazendo esse majlis, esse luto é diferente que, certo, Imam Sadiq alayhi salam também falou que yasuhumma yasuna wa yasurruhumma yasurruna. As pessoas ficam tristes, o que a gente fica triste? Com a nossa tristeza. Mas tristeza para o Imam Hussein alayhi salam diferente que tristeza para... Isso é a palavra do Imam Sadiq alayhi salam. Sheikh Hussein tem uma história interessante, lembrei agora. Perguntaram para o Imam Sadiq alayhi salam, olha a seu respeito, que esse companheiro tira para o Imam: ó Senhor meu, eu quero falar uma coisa, mas eu fico com vergonha, não sei, eu respeito muito, eu amo todos vocês, os imãs, mas desculpa falar, pedi desculpa várias vezes, mas eu tenho um amor no coração, um amor especial para seu avô, Imam Hussein alayhi salam. Não se compara com teu amor. Daí o Imam alayhi salam falou: tranquilo, nós também temos um amor especial para o nosso avô Imam Hussein. Então a história do Imam Hussein tem uma, desculpa cortá-lo, tem uma passagem, não sei se tem um dito, né, que ele fala, que um dos imãs fala que todos somos as arcas da salvação, mas a arca de Hussein é mais rápida. كلنا سفينة النجاة ولكن سفينة النجاة سفينة الحسين أوسع أو أسرع. جدي الحسين أسرع وأوسع. Então, voltando para o nosso assunto, que por que, né, chorar, como Amrad alayhi salam disse: Yabna Shabib, in kunta bakiyan li shay, fabki lil Hussein, né, filho do Shabib, nome da pessoa. Se você quiser chorar para um assunto, chore para o Imam Hussein alayhi salam. O Imam Hussein... فإنه continua. Não, daí não quero... daí tem que começar a história e daí chorarmos juntos. É como se tivesse... tipo assim, se alguém quiser chorar por alguma coisa, não vale a pena chorar por qualquer coisa. Especialmente as coisas mundanas. Imam Arruda fala: não chore. Não chore. Por nada. Não chore por nada, exceto
Pelo Imam Hussein, Na verdade, pelo martírio do Imam Hussein. Nasser, o senhor tem... quantos filhos o senhor tem? Tem 4. 4. Eu também, 4, tá. Sheikh Mahdi 3. Eu acho que a coisa mais linda, né? O fruto da vida de cada casal é filho. Se alguém perdeu um filho, e ainda mais jovem, tipo 20 anos, qualquer coisa que ele vê na vida, ele lembra o filho dele. Sim. Não pode chorar para outra mãe que perde filho. Sempre lembra do irmão, do filho, da mãe, quem perdeu na pessoa mais próxima e chora por ele. Para nós, a história do Imam Hussein a.s. é assim. Às vezes, eu conheço gente que perdeu o filho, mas pensa na história do Imam Hussein e fala, não, eu quero... Não foi nada. Lembrei agora uma história muito bonita de uma mãe dos mártires. Uma mãe que perdeu 4 filhos na guerra o Irã e o Iraque. Quando avisaram ela, né, falam, por exemplo, aqui a gente, você vai lá, avisa ela que filho dela, fulano, faleceu. Ah, eu não tenho coragem de avisar. Avisou, Morreu na essa guerra, notícia, né? Da Na guerra. Foi martirizado. Martirizado. Daí, enfim, por exemplo, Haj Nasser aceitou e falou, tá bom, eu vou lá. Levou notícia e ela ficou chorando, tá? Depois de um tempo, o segundo filho dela foi martirizado na guerra. E de novo, quem vai levar essa notícia? Não, imagina uma mãe perder... Acabou de perder um e agora tem mais uma notícia. O terceiro... O 4 foi o último filho dela. Essa história famosa no Irã. Daí ninguém aceitava levar essa notícia para a mãe. Fala, não, Haj Nasser, você que sempre levava, leva. Falo, não, isso... Eu levei já 3, agora ela não tem mais filho, como levar... Enfim, Haj Nasser não tem mais forças nem para aguentar essa notícia, talvez. Levou essa notícia e... Sempre quando, por exemplo, Haj Nasser levava essa notícia, a mãe perguntava como meu filho foi martirizado. Daí ele contava a história. Por exemplo, um tiro, né, no coração, não sei o quê. Mas no 4º filho dela, ela perguntou para aquele mensageiro que levou a notícia como meu filho foi martirizado. Ele não tinha coragem de explicar, ela insistiu, ele falou. Na verdade, não sobrou nada do corpo. Ele subiu em cima de uma mina, talvez. A mãe começou rindo, né? Sorriso. E ele estranhou. O que aconteceu? Ela falou, porque eu fiz um pacto com Deus. Quando dei esses 4 filhos no caminho, Deus. Que eu dei esses 4 filhos como os filhos do Imam Hussein a.s. Como Ali al-Akbar. Eu quero que o martírio do meu filho seja igual ao martírio da Ali Akbar. E quando você trazia as notícias, eu pensava assim, Deus será aceita. que meu pacto não foi aceito? Sim. Agora que Deus aceita. Minha promessa Imagina uma mãe... Entregar os filhos assim. Com certeza é a coisa... As pessoas quando ouvem essas histórias, eles falam, vocês não têm amor no coração? Vocês, como é que uma mãe deseja o martírio, morte, né? Mas não é isso, né, Sheikh? Tem coisa mais importante. Tem coisas mais importantes. No Alcorão diz, al-malu wal-banun ziratul hayatud dunya. Todo mundo gosta, né? Quem não ama os filhos? Imam Hussein não amava seus filhos? Só para finalizar esse dito que o Sheikh Hussein contou, com certeza. Esse dito do Imam Ali alayhi salam, né? يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا. Certeza. Os verdadeiros fiéis são aqueles que هم شيعتنا entregam, né? Uma das características dos xiitas é entregar suas riquezas, seus filhos, seus bens, do seu sustento no eles nosso dão caminho. tudo, né? Pelo caminho de Deus, pelo caminho da doutrina, pelo caminho da mensagem, pelo caminho da verdade. Infeliz. É isso que faz a diferença de uma pessoa com esta visão. A visão, quando você se conecta com esses princípios, parece que expande a mente. Quando você está pensando apenas nos filhos, na casa, nesses bens,
acaba meio que limitando, né, a pessoa. Né, Sheikh? Esse também, o Imam Hussein alayhi salam, esse parte também a gente falar que realmente ele não precisa para a gente fazer esse luto para ele. Deus também não precisa. Mas isso hoje nós que precisamos. Sim. Cada vez que a gente entra um majlis onde que está lembrando do Imam Hussein alayhi salam, o que aconteceu para ele, a família dele, esse que nós que estamos ganhando Sim. uma espiritualidade, nós que estamos purificando nossa alma, nós que aprendemos, Kunna nós que amwat. conseguimos, a gente se fortalece nesse caminho. Por isso, cada vez que a gente fica mais ligado com o Imam Hussein alayhi salam, com certeza vai ser uma pessoa que Mais íntegra, mais correta, rico, mais rico, em espiritualidade na sua vida. com certeza. E ele também uma pessoa que qualquer dificuldade acontece na sua vida, ele tem mais capacidade. Ele pode ser para exemplo. aguentar. Ele pode ser exemplo. Aguentar. Tem uma coisa, desculpa falar, para a gente entender, irmãos queridos, Sheikh Haj Nasser, Sheikh Waid, explicaram, mas por que a religião é tão importante? Talvez isso que tudo que estamos falando, aquele que o objetivo da vida dele somente se encontra no fim de semana para fazer um churrasco, para fazer Bebê esse tipo de pessoas, com um espírito muito forte de materialidade, de materialismo na vida, não entendem nossa fala. É o prazer da vida. Para ele, o único prazer da vida são estes. Não, Né? sim, está certo. Innama anta mundiru man yakhshaha. Deus fala no Alcorão Sagrado, você, para o profeta, você consegue somente admoestar aqueles que temem a Allah. Aquele que não teme a Allah, não considera Deus, não sente a presença de Deus, nem recebe sua fala, nem entende. Nem entende. Isso, tem bastante versículos. Parece que eles são cegos, são surdos. Não vão entender. Quando falamos sobre a questão da religião, é uma questão muito importante. No mundo ocidental, infelizmente, não quero dizer uma grande parte, uma parte muito... Tudo bem, uma boa parcela, né? A gente pode ver na vida deles uma indiferença questão da religião. A religiosidade, a questão da religiosidade para eles se resume em um dia, um culto no domingo. Acabou. Sendo que o fiel ele tem que buscar o agrado a Deus. Quando falamos sobre a religião, essa religião é tão importante, você precisa entregar tudo que tem, até mesmo a sua vida, seus bens, tudo que sua família, tudo que tem, para preservar essa religião. Aquilo que o Imam Hussein nos ensinou. Você deixa a religião como o plano A na sua vida. Sim, prioridade. Isso que eu vou preservar, a qualquer custo. Em qualquer situação. Mesmo que seja em cima da minha vida, mesmo que precisa tirar a vida do meu filho, claro, dos meus companheiros. A história que Sheikh Waid contou, tá ligado com isso. Aquela mãe se sente tranquila, muito tranquila, calma. Porque ela se sente... Deu aqueles filhos... Desculpe. Eles não morreram simplesmente em um acidente. Talvez se eles tivessem morrido naquele acidente... Não, é um acidente, a mãe ia perder a vida. Mas ele se sente tão calma, tão tranquila, porque eles foram entregues. Sim. Ela deu como presente para Deus. Eu deixei isso para a tua religião. E com certeza, achei que o grau e a posição de um mártir, para a pessoa que entende isso, é um nível extremamente alto. Talvez são... A recompensa é diferente. É diferente. Até mesmo talvez até mesmo os eruditos, os grandes sábios, né? Eles desejam, não é inveja, né? Mas eles desejam alcançar essa posição, porque essa pessoa realmente entregou tudo, né? E essa mãe, com certeza, ela se identifica. A história, o que deixa ela um pouco mais tranquila é que ela se identifica um pouco com a história do Imam Hussein, que
É uma forma de consolo. Não, né? eu queria dizer, irmão, a questão da religião é muito importante. Aquilo que o Senhor falou, sim, talvez temos coisa parecida, mas temos uma... completando, estamos falando sobre os mártires, o valor dos mártires, o valor do martírio, quando você dá a sua vida no caminho de Deus. O significado do martírio seria isso, né? Porque martírio, na terminologia portuguesa, quer dizer aquele que morre com muita dificuldade. Por uma causa. Não, também por uma causa, mas martírio islâmico é no caminho de Deus, pela causa de Deus. É uma causa nobre. E Imam al-Hussein, segundo os relatos islâmicos, é considerado o senhor dos mártires. O Sayyid al-Shuhada, senhor dos mártires. Né? Então temos uma palavra muito interessante. Pegando essa causa da religiosidade, a importância da religião, nós temos uma palavra que fala Midadul ulama Khairun afdalu min dima'i shuhada. Sim. Ou seja, as palavras dos sábios, as canetas, os ensinamentos, a herança espiritual são mais virtuosos, são mais importantes que o sangue dos mártires. Porque pela causa da religião, tudo na verdade, pela quem causa da religião. ensina o mártir estes valores e quem ensina o mártir a dar a sua vida é o sábio. Um erudito. Sem o sábio, sem o erudito, sem aquele que gastou o tempo de trazer esse conhecimento para esta pessoa, para ela abrir mão de tudo que ela tem e conceder a sua vida pela causa de Deus, pela causa da religião, foi o erudito. Mas, Rajnas, eu acho que não dá a conversar agora sobre esse tema que eu quero mencionar, porque precisa de mais tempo, mas podemos programar, né, para ter um podcast falar sobre isso. Muita gente aqui no Brasil, nos países ocidentais, pensam assim, que esse significado da jihad que vocês estão falando é igual aos ataques dos terroristas, que eles também se matam pela religião, se eu quer. Esse assunto é bem delicado, tem diferença, e na minha opinião, os nossos inimigos, os inimigos da religião islâmica, eles criaram esses grupos exatamente para manchar, né, essa imagem da Santa Jihad, e como que eles também falaram que, por exemplo, ISIS, né, Daesh, foi criado, né, pelos Estados Unidos. E eles criaram essa falsa identidade de sacrifício pelo Islã. Na verdade, tudo tem ali suas raízes, né? A religião e os princípios que o Imam Hussein, que todos os imames, que a resistência, inclusive, vive e se entrega, né, para lutar defendendo estas nobres causas como a pátria, como a justiça, como a verdade, como a dignidade e outros, a liberdade, não são os mesmos princípios que estes grupos terroristas lutam por ela, que é interesse, que é poder, que é território, que muitas vezes foram criados, né, como o senhor mesmo mencionou, foram criados pelos grupos hegemônicos, né, imperialismo, para poder defender seus interesses na região. Né? Uma das coisas que também sobre esse lembrar o Imam Hussein alayhi salam, fazer esse majlis, luto, é também importante a gente falar. Hoje existe as pessoas que querem humilhar as outras pessoas. Existe uma potência, um poder no mundo, querem cada vez dominar outras pessoas, outros lugares. Quando a gente observando no mundo inteiro, muitas pessoas existem que não têm coragem para se defender. Não têm coragem para se defender. Mas, quando a gente dá uma pesquisa e estuda, as pessoas que ficaram mais ligadas com o Imam Hussein alayhi salam, Com a história do Imam Hussein. ficaram ligados com a história do Imam Hussein, aprenderam, entraram na majlis do Imam Hussein alayhi salam, elas são as pessoas corajosas, não aceitam ser humilhadas, como que Imam Hussein alayhi salam não aceitou. Eles ganham uma força igual, um entusiasmo, um estímulo, né? Por isso hoje as pessoas podem dar uma pesquisa que as pessoas que na história ficaram oprimidos, as pessoas ficaram oprimidas.
hoje começaram a se lembrar a história de Imam Hussein alayhi salam, ficaram ligados com isso, eles conseguiram se levantar contra daqueles opressores, aqueles corruptos, conseguiram se defender. Hoje existem muitos exemplos que igual esse que as pessoas podem pesquisar. Por isso, Imam Hussein alayhi salam realmente a história dele está dando uma força digna para a humanidade. É exemplo de perseverança, é exemplo de paciência, exemplo de altruísmo, né? Tudo isso são alguns dos princípios da escola, da grande universidade de Ashura. Mas infelizmente nós próprios xiitas às vezes estragamos, né? Sim. Com, por exemplo, um jeito A forma de que as luto, a pessoas- forma que Sim. eu acho É uma que escola tão rica, são ensinamentos tão fortes, tão diretos, mas infelizmente tem alguns grupos que acabam... uns anos atrás, Haj Nasser, numa cidade na Europa, não quero falar o nome, um grupo dos xiitas pediram a licença, né, a autorização da prefeitura para fazer uma passeata no 10º dia. Na verdade foi, acho que no 7º ou 8º dia. A gente faz isso no Irã, leva crianças, né, um bebê recém-nascido, mostrando essa história que aconteceu com Abdullah Rabi', né, Ali Rassa. Uma espécie de teatro, né? Uma demonstração, uma apresentação, mais ou menos, isso. né? Que os cristãos têm também. Sim, a encenação. Isso, Sim. é encenação. Então, algo assim. E a prefeitura não autorizou. E no mesmo tempo, acho que no dia seguinte, outro grupo, grupo radical, X, eles conseguiram a autorização da prefeitura da mesma cidade para sair na rua e bater com a espada na cabeça e sangrar. Por quê? Porque eles querem essa imagem da Ashura. Do xiismo. Do xiismo, Sim. imagina. 2 grupos, 2 centros xiitas, esses radicais têm permissão para sair e mostrar, né, essa imagem. O aspecto negativo. Na verdade, não é um aspecto negativo, um entendimento negativo, um entendimento falso da história. E o outro grupo que queria simplesmente demonstrar a história, né? Fazer uma insinuação, né, da história, não tiveram essa Em autorização. português se fala autogelaflação. Sim. Quando alguém faz algo, bate, Se machuca, né? se machuca para sangrar, né? Mas isso não existia, sabe? Primeiramente, nós fomos ordenados para chorar, né? Fabke, Hussein. El-Buká, choro, é uma Chorar, ordem, uma recomendação. mostrar luto. Tá. Outros jeitos também, é normal, qualquer pessoa, quando perde seu filho, sua mãe, qualquer luta, pode bater no peito, pode bater às vezes na cabeça um pouco, tudo bem. Mas agora, quebrar, tipo, ou Mas essa não- faca que aqui nas costas não batem se machucar. Sim. porque está se machucando e com qual significado isso que a maioria dos grandes sábios não permitiram. Como que o senhor também falou, que o Islã não permite que uma pessoa se machuca e mostra uma imagem negativa para a comunidade. Essa, às vezes, existe atrás disso também uma potência, um poder para desviar o caminho Desviar a atenção. o Islã, desviar o caminho do Imam Hussein alayhi salam. De um jeito que aconteceu, Mostrar os muçulmanos mostrar que como um as grupo pessoas bárbaro, isso, pessoas está recebendo cruéis, que mais de um lado Sim. e para mostrar porque realmente quando uma pessoa está fazendo com essa espada, sangrando, caindo sangue, mostra para uma pessoa, e esse é o Islã. Quem vai assim? Eu que sou xiita, nunca vou ficar com medo. Vou ficar com medo desse tipo de pessoas. sim. Por isso, Essa cena. As pessoas- eles têm um objetivo para afastar das pessoas, das outras pessoas, digamos que
caminho de Ahlul Bayt, seguidores da família do profeta. Na verdade, Sheikh, eu acho que assim, tem que ter um entendimento consciente das coisas, né? Aquilo que a gente chama de why, aquilo que a pessoa tem que entender corretamente e de uma forma profunda essas questões, né? Tem uma história, dizem que Imam Sayyid Muhammad Baqir Sadr, que Deus tem a alma dele, ele foi procurado por um grupo que perguntaram para ele justamente sobre essa prática, né? Se é permitida no Islã ou não. Ele não responde a pergunta, porque talvez na época as pessoas ainda não tinham essa maturidade de aceitar ou não. Mas ele faz uma comparação. Ele fala: imaginem que um pai morre e deixa filhos. E ele deixa um testamento antes de falecer. Esses filhos se dividem em 2 grupos. Um fica dia e noite só chorando, só se batendo, só lamentando, só em luto, e o outro grupo também sente o luto, também fica triste, no entanto, pega o testamento do pai e coloca em prática. Quais desses 2 grupos têm um amor mais consciente para o seu pai? Eu acho que a história do Imam Hussein, por ela ser tão esse aspecto cruel, triste, sangue, ele toca realmente o coração. Ele deixa a pessoa profundamente tocado e ele quer demonstrar algum luto, alguma tristeza. E às vezes a pessoa não sabe como fazer isso, né? E não que ele não... eu não posso dizer que a pessoa que bate na cabeça, que sangra, ele não se ama. É lógico, ele está sentindo a dor. Mas ele não está sabendo como demonstrar o seu amor. E, infelizmente, estes grupos acabam sendo usados pelos inimigos, orientados pelos oportunistas, né? Pelos oportunistas a seguirem um caminho errado que mancha a imagem, que polui a imagem do Islã, mais que não ajuda, né? Mais do que ajuda. Só que tem outros formatos também, né, Sheikh, de demonstrar esse luto. Enfim, nós não temos direito mostrar uma coisa negativa do Imam Hussein alayhi salam para outras pessoas. Isso, se uma pessoa, esse jeito, mostrando um jeito negativo para a comunidade, para outras pessoas que ainda não conhecem o Imam Hussein, ele realmente está afastando as pessoas do Islã. Sem contar isso que é um grande nenhum dos erros que dizemos que é realmente um pecado, né? Que uma pessoa afastar de outras pessoas do caminho de Imam Hussein, isso é um pecado, né? Por isso, às vezes, as pessoas ficam enganadas. Alguns deles com uma intenção que atrás existe um apoio, ajuda para mudar esse. Às vezes, alguns deles sem intenção, sem querer, sem um objetivo que realmente mostrar, dizemos, contra o imam. Não. Às vezes, temos que... É a simplicidade, é o amor para da pessoa. Enganados. Mas eu lembro que tem um país, Sheikh, e um país, né, simplesmente assim, só para citar, que eles pagavam $100 para cada pessoa que saía nesse dia para praticar esse ato. Sim, né? Mas enfim, a pessoa tem que estar bem atento, né, para não cair nestas armadilhas, né? E eu acho que tem tantas formas de você demonstrar luto, simplesmente a pessoa vestir uma camisa preta, talvez, bater, ouvir, né, estar presente. Né, Sheikh? Não, tem uma coisa muito importante. Sheikh Wahid falou que a maioria dos sábios proibiram, tudo bem, mas quando um sábio proíbe alguma coisa, ordena para alguma coisa, tem que ter algo, em consequência de uma análise, vai sair uma conclusão. Eu falei, isso é proibido. Não é por capricho, não é porque eu não gostei, então vou proibir. Não é assim. Não é assim. É como o senhor falou, tem sábios que... não sei, 40 anos, 50 anos estudando e ainda tem medo. Será que isso está certo? Que agora vou anunciar? Com receio, não dá o decreto rapidamente. Antes de falar isso, eu lembrei esqueci o nome, Ayatollah Tabatabai, né, um dos grandes sábios, queria
sabe, na jurisprudência islâmica nós temos uma série de leis sobre o poço, né? Porque antigamente os muçulmanos aproveitaram da água do poço. Hoje em dia é encanamento, totalmente mudou totalmente. Aqui em São Paulo tem alguns poços artesianos, sim. Mas naquela época era muito usado. Ele mandou, né, tampar seu poço, falou não vou usar mais. Falaram, por quê? Você vai precisar. Não tem jardim, você vai precisar. Falou, não. Porque agora cheguei nessa parte. Eu vou falar sobre as leis, a jurisprudência de poço, da água do poço. Eu tenho medo que esse poço que eu tenho influencia, né, na decisão, na minha conclusão, né, no meu análise, afeta no meu análise. Então, por que foi proibido? Temos um assunto que eu estudei sobre esse tema. Os sábios falam porque tatbir, ou seja, autoflagelação, se machucar, é wahnul madhab. O que é wahnul madhab? Você mostrar, como o Sheikh Khalil falou, você mostrar uma imagem negativa da religião. Mostrar com seu ato, com sua atitude, né? Você quer demonstrar o amor, você quer demonstrar o luto, tudo bem, tá certo? Tá certo, todo mundo aceita isso. Você ama o Imam al-Hussein, demonstra. Qualquer jeito que você quiser, mas de alguma forma você não pode passar esse limite. Nós não podemos, com nossa atitude, mostrar uma cena, uma imagem feia e negativa da nossa religião. Entendeu? Nós não podemos mostrar isso. Por isso, tem mais análise, né? Uma das análises mais importantes. Então, por isso, sábios tiraram essa conclusão. Hoje em dia, no mundo, no século XXI, neste momento, talvez antes não era. A mídia não era tão forte. Tão forte, sim. No século XX não era tão talvez forte. Talvez nesse hoje, momento, de verdade, estão... É mais prejudicial do que... São oportunistas que estão atrás para aproveitar. Existem outras formas, como o Sheikh disse, né, de demonstrar a história, de demonstrar os ensinamentos, e talvez uma das melhores formas é a pessoa ir lutar. Seguir o exemplo do Imam Hussein e lutar contra a injustiça, lutar contra o colonizador. Não, precisa do ato, irmão. Sim. Isso, né? Imam Khomeini, alayhi salam, Imam Khomeini, rahmatullah, tem uma palavra que fala, não sei como traduzir, a religião precisa desse tipo de atitude. Sim. Você tem que ter uma reação, uma demonstração. Uma prática, não é somente, eu vou focar na justiça. Tudo bem, tá bom, mas tem que ter um sinal, uma prova, né? Por exemplo, nós batemos, falando sobre outras formas, batemos no peito, temos alguns relatos que na época do profeta Muhammad era uma forma de luto, uma forma de tristeza, bater na cabeça, a mesma. Mas esse tatbir não tem nada. Na tradição islâmica não tem nenhum rastro sobre esse assunto. Até mesmo o ato de bater no peito, eu já ouvi que não pode ser forte o bastante para prejudicar, se machucar, porque tem pessoas que causam, não, para ser bem sincero, né? Qualquer a imagem é contra o corpo. É uma demonstração. Qual que é o objetivo? A pessoa não pode fugir do objetivo. Qual que é o objetivo desta latmia, né, que a gente chama? Qual que é o objetivo? É a demonstração de luto. Então a pessoa não pode fugir deste objetivo. Quanto mais começa a fugir... Tudo bem, queridos irmãos, vamos começar mais um programa, inshallah. Faz tempo que acabou. Que Deus abençoe todos. Inshallah, vamos ficar mais com um programa, mais um tema, mais um assunto com nossos queridos convidados. Que Deus abençoe todos. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam.